Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Muito obrigado pela sua companhia. Neste momento, uma poderosa energia purificadora ganha forma e oferece paz ao seu lar. Está no ar o programa Seite Onoye para levar até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. A mensagem do nosso programa de hoje o colocará frente a frente com a força divina que você achava que estava além do seu alcance. Muitos chamam este livro de um livro milagre pelos proveitos advindos dele. O que ele tem de tão especial que os chamam de milagre? O que tem feito com a vida de tantas pessoas mundo afora? Roy Eugene Davis, autor do livro, ele fala coisas aqui fantásticas. Por exemplo, a maioria das pessoas é limitada pelo seu modo de pensar e por seus problemas emocionais. Você culpa o passado? Culpa os outros por não entenderem? Culpa seus pais? Culpa os professores? Culpa o meio em que você vive? Como superar todas as dificuldades? Ser feliz. E este livro, Imaginação Criadora, ele norteia os leitores para o sucesso, para a felicidade, para a prosperidade. Penso eu que este livro foi escrito para você. Para adquirir esse e outros livros da nossa literatura, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você, através do site www.sni.org.br. Você pode também adquiri-los pela livraria virtual, ou ainda ligue 0800 770 2600 ou do telefone celular 0 operadora 11 5074 4180. Muito obrigado. As mensagens da Seite Onoye, como a que acompanharemos nos próximos minutos, nos dão a força espiritual que preside e domina a matéria. Encontre agora mesmo os motivos necessários para voltar a sorrir. Combinado? Sorria então! Muito obrigado. Como recuperar a saúde? É isso mesmo. Como recuperar a saúde? O estudo de hoje está aqui no livro A Verdade, volume número 9. E teremos aqui a orientação do preletor Carlos Alberto da Silva. Tudo bem, Carlos? Tudo ótimo, maravilhoso. Cada vez melhor, como diz a professora Maria Murakami. Muito obrigado. Cada vez melhor. É possível recuperar a saúde? Ah, mas não tem a menor dúvida. Ou melhor, não precisa recuperar porque nunca ficou doente. E é mais fácil ficar feliz do que doente, né? Com toda certeza. E também a orientação do preletor José Maria Coelho. Muito obrigado. Muito obrigado. Tudo bem. E Carlópolis. Carlópolis é o paraíso. É minha cidade, né? Leva o meu nome, homenagem. Não foi bem assim, mas... Tudo bem, né? Mas a gente pode pensar que foi, né? E Barretos? O Barreto segura peão. Que bom. Preletor Carlos, aqui na página 59 do livro A Verdade, volume número 9, tem esse capítulo, esse título aqui, né? Que diz assim, como recuperar a saúde. E se tem alguém em casa agora que conhece alguém que está passando por alguma dificuldade, né, de doença, qual a orientação que podemos passar para eles? Perfeito. Primeira coisa é parar de se preocupar com essa doença. E em seguida, né, toma cuidado com o poder da palavra. Geralmente as pessoas dizem assim, esta minha doença. Quer dizer, então já tem aquela coisa minha. Né? Então não é sua doença. Deus não criou doença. Então, na verdade, você não precisa sofrer mais. Se está doente, é porque a sua mente, que guardou algum ressentimento, alguma tristeza lá atrás, está manifestando. Então, ou seja, se está manifestando, significa que está eliminando. Nós vamos estudar no programa de hoje detalhadamente que tipo de mente você deve ter para que você manifeste a saúde, recupere a sua saúde, manifesta a saúde, já que Deus te criou saudável. Maravilha. José Maria, o senhor já orientou muitas pessoas que estavam enfermas e que se recuperaram e hoje são felizes e saudáveis. Uhum. Como recuperar a saúde através de uma orientação, José Maria Coelho? Então, eu lembrei da história de Uruguaiana. Quando eu estive lá, já há algum tempo, aí uma senhora veio pedir orientação, que estava sofrendo de depressão, e ela me contou, na verdade, que ela trazia consigo uma tristeza, justamente porque quando ela nasceu, a mãe veio a falecer no parto.
E aí eu disse para ela que, na verdade, nós acreditamos, né, que a vida é eterna e a mãe dela continua viva no mundo espiritual e que se ela manifestasse profundo sentimento de gratidão, era seguro que ia desaparecer aquela situação. Aí passou a conferência, eu fui para o exterior, fui para a Argentina, atravessei a ponte, fui para a Argentina comprar não sei o que lá. E aí, daí tocou o celular da Miriam, que estava comigo lá, e era essa senhora, dizendo que ela voltou para casa, ela agarrou lá 1 quilo de feijão e começou a agradecer a mamãe, um profundo sentimento de amor. E ao expressar esse amor, ela pela primeira vez, parece que dormiu tranquilamente, e no outro dia de manhã se sentiu perfeitamente aliviada, feliz, e ligou para agradecer. E ainda ela perguntou, será que eu posso parar de tomar o remédio? Eu falei, isso aí é com o médico, né? Não é com a gente. Mas ela, posteriormente, voltou ao médico, e o médico tirou o remédio antidepressivo que ela tomava, porque ela está perfeitamente curada. Então é possível, sim, recuperar a saúde, como disse o professor Carlos, porque a essência do homem é ser saudável. Foi isso que aconteceu, que eu me lembro agora. Muito obrigado, José Maria Coelho. Então, e aí, Carlos? Não, também, o pregador José Maria falando aí também, estava lembrando de um caso, bom, são inúmeros casos que a gente tem a experiência, a oportunidade de testemunhar mesmo, né? Mas eu estava no Rio Grande do Sul também, só que em Canoas, Grande Porto Alegre, e terminado a conferência, uma senhora aguardava para conversar. E ela estava com a cirurgia marcada para a retirada de um dos seios. Então, tinha sido diagnosticada com câncer de mama e ela, antes de fazer a cirurgia, ela queria uma orientação da Seichonoye. A gente aprende na Seichonoye que o corpo, na verdade, ele fala. O lado esquerdo representa masculino, o lado direito representa feminino. Então, por exemplo, os órgãos, cabeça, representa relacionamento com o superior, geralmente pai e mãe, também podendo ser até com, por exemplo, queda de cabelo. Então, a pessoa ela perde gratidão, ela perde contato com Deus. Então, tudo tem uma explicação dentro da Seichonoye. Então, o órgão reprodutor feminino representa o sentimento que ela guarda em relação ao pai, que, por sua vez, projeta também no marido. Sabendo disso, então, perguntei a ela por que ela guardava mágoa do pai e do marido. E ela começou, então, a chorar naquele momento lá, dizendo que ela teve vários filhos, todos pequenos, mas quando nasceu o último, o marido foi embora, simplesmente abandonou. Ela sofreu muito para poder criar esses filhos. E claro que ela pensava que a vida seria melhor se não tivesse sido abandonada pelo marido. Uma mágoa muito grande foi crescendo dentro dela. Agora que os filhos estavam criados, que ela poderia finalmente ter uma vida mais confortável, foi surpreendida com câncer. Então, explicando a ela que o perdão traria a cura para aquela doença. O que era o tumor? Era o tumor que tinha formado, o caroço que formou dentro da mente dela em relação ao ex-marido. Mas ela disse que era impossível perdoá-lo. Era impossível, então falou, vamos tentar ver alguma coisa positiva, sabe, que esse homem pode ter trazido para ti. E ela dizia que não tinha nada de positivo. Tudo que eu tentava mostrar para ela de positivo, ela falava que não era verdade. Mas eu percebi que ela falava com muito carinho dos filhos, com muito orgulho daqueles filhos. Eu perguntei para ela como teria sido a vida se ela não tivesse tido aqueles filhos. Ela disse que era impossível pensar nisso. E aí eu comentei, se não fosse pelo teu marido, você não teria tido esses filhos. Poderia até ter sido mãe, mas não desses filhos. Naquele instante ela começou a chorar, ela disse, eu nunca tinha olhado por esse lado. Só por isso eu tenho agora motivo para agradecê-lo. Então, orientei que ela fizesse então a prática da gratidão, sugerindo exatamente o que aprendi com o pretor José Maria, a prática da gratidão usando grãos de feijão. Né? Por que é que às vezes eu prefiro até esse método? Porque quando a gente às vezes passa para a pessoa, faz tantas mil muito obrigado, às vezes a mente fica presa, não é, pretor José Maria, né? Naquela quantidade. Se ela não consegue fazer exatamente, ela às vezes acaba pensando que não vai dar certo.
Mas quando a gente orienta para agradecer 10 mil, 20 mil vezes, a gente quer dizer que é para ter gratidão. Né? Agradecer pra caramba, a gente brinca, né? Eu não sei quantos grãos tem um quilo de feijão, mas é muito grãos. Então, naquele momento, falei para ela, aproveita esses últimos dias antes da cirurgia e agradeça, então, ao seu marido, ao seu pai também, à sua família, faz a prática do perdão, e entregue nas mãos de Deus, que a vontade dele sempre prevalecerá. Passado mais de um ano é que eu fui saber, até tinha esquecido dessa história. E o presidente dos jovens, na ocasião, o preletor Endrigo, veio me relatar na Academia de Santa Tecla que essa senhora tinha ficado curada. Não precisou fazer a cirurgia. Mais um ano depois eu estava na regional Passo da Areia, e na hora da minha palestra eu lembrei desse relato e estava falando disso. E qual a minha surpresa que no meio, quando terminei de falar, uma senhora no meio do público levantou a mão e ela disse, preletor, essa pessoa sou eu. E aí, não sabia, foi uma surpresa que ela quis fazer, ela levantou, confirmou na presença de todo mundo que há 2 anos atrás ela tinha se curado do câncer às vésperas de fazer a cirurgia. E ela disse, aqui estão meus filhos, né, que eu fiz questão que viesse assistir a conferência hoje. Então é gratificante, são inúmeros relatos, não só de câncer, mas de todo tipo de recuperação de saúde que a gente tem. Maravilha. Pelo que eu entendi, então, o amor, o perdão e a gratidão são 2 ferramentas fantásticas para recuperar a saúde. Sem dúvida. Maravilha. José Maria, o senhor que está com as revistas da Seitione em mãos aí, Sim. Você pode doar uma para quem assim desejar? Sim, basta ligar no 0800 770 2600 que você vai poder receber essa revista totalmente de graça em sua casa. E já que vai receber de graça, aproveita para você ajudar a gente a manter esse programa, torne-se divulgador, mantenedor do programa da Seitione. E aqui, Enio, é bastante interessante que o professor Masaharu Taniguchi escreve de onde vem o poder da cura, ou seja, como realmente recuperar a saúde. Ele fala, caso você esteja doente, voa sua mente para Deus. Concentre seu pensamento no fato de que Deus está fornecendo incessantemente novas forças vitais a seu corpo. Ou seja, basta você confirmar a sua essência divina, reconhecer que Deus existe dentro de você e afirmar isso, eu sou vida de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus, naturalmente a cura acaba se manifestando em sua vida. Há muito tempo atrás, a primeira vez que eu vim fazer estágio na Seitione, em 1929, toda quarta-feira tinha que participar da aula do professor Shigemi Murakami, que era Estudos da Verdade da Vida, essa que faz o professor Heitor hoje. Naquele tempo não tinha virtual, essas coisas, tinha que ser presencial, e eu tinha que no outro dia relatar tudo que ele falou lá. E era incrível, ele fazia treino do riso todo final de palestra. Tinha cerimônia de antepassado, terminava com treino do riso. Purificação da mente, treino do riso. Oração mútua, treino do riso. Palestra, oração mútua. E eu corria dele, né? Para não fazer treino do riso. Eu sentava e todos os 3 meses que eu fui, eu mudava de lugar, ele apontava o dedo para mim. Eu mudava para lá, eu falava, hoje eu vou enganar o preletor. Eu falei, não é possível, esse homem está me perseguindo. Mas aí eu descobri que acho que ser feliz, rir bastante também evita manifestação de doença. E hoje é comprovado pela ciência o poder da risoterapia. Nós assistimos uma conferência de um cientista japonês numa ocasião em que ele dizia que comprovadamente ele criou um grupo de pessoas, de diabéticos, que foram curados pelo poder da risoterapia. E o professor Masaharu Taniguchi, desde o início da Seitione, sempre falou da importância da alegria no nosso cotidiano através do riso. E então você que está em casa, uma outra dica para manter a saúde é rir alegremente pela manhã, diante do espelho, quando você abrir os olhos e se deparar com essa pessoa maravilhosa que você é, olhe para o espelho, imagine-se grandioso e ria abundantemente, que manifesta a saúde. Preletor Enio, me permita, né? Aqui na página 61 desse livro, que livro que é esse? Olha, A Verdade, volume 9. Eu recomendo, na verdade, é muito bom assim, não apenas o volume 9, como a gente pode depreender, ele faz parte de uma coleção. Então, ele vai de 1 a 10 e mais o volume suplementar. Até, se puderem mostrar aqui, né, professor Enio? Não sei se ali... Então, está aqui, olha, a coleção, e esse 9, ele trata sobre a vida cotidiana. Realmente vale a pena. É um tipo de investimento barato, que vale realmente a pena porque transforma a vida da gente. Quanto custa uma consulta médica hoje?
E os medicamentos? Pode ter certeza, ao ler esse livro você vai dispensar muitos tratamentos, eu não tenho dúvida disso. Mas aqui o professor Masaru Taniguchi ele diz assim, para negarmos a existência de doenças e infelicidades e para extinguirmos esses fenômenos, temos forçosamente de negar a existência do fenômeno. Temos de estar acima do racionalismo, preste bem atenção, racionalismo. Para transcendermos a lógica e a razão, é preciso apreendermos o mundo unicamente do bem, pela compreensão através da intuição, de que no mundo criado por Deus não pode existir o mal, de que no mundo criado por Deus não pode existir o mal. Somente o bem é a existência real. A realidade é bem. Os fenômenos que não são a realidade apenas aparentam existir, mas na verdade não existem. A mentalização das palavras acima, repetidas várias vezes durante a meditação Shinsokan, servirá para curar as doenças. Então, eu, lendo isso daqui, estava lembrando do professor Yoshio Mukai, um dos baluartes da Seichonen, que a gente tem a oportunidade de conviver com ele, um homem extremamente sábio. Então, quando ainda morava na região, Uraí, José? Era Uraí. Né? Uraí, região de Londrina. Então, ele saía da sua propriedade rural e uma vez por semana ele ia até a cidade de Londrina, na sede da Seichonoye, onde ele dava plantão de orientação pessoal. E ele conta para a gente que numa ocasião ele estava lá, né? Então o professor na ocasião ele era um simples agricultor, pelo menos assim ele se considerava. E de repente aparece um senhor, segundo as palavras do professor Mukai, muito distinto, senta na frente dele e dá toda as funções dele. Então, médico, especialista, dermatologista, professor da Universidade Federal de Medicina de Londrina. E aí, depois dele dar o currículo dele, ele vai, o professor Mukai fala, pois bem, né? O que o senhor deseja? Ele vai e apresenta, né? Coloca as mãos na frente e mostra justamente doença na pele. E aí o professor Mukai disse que naquele momento falou, olha, mas o senhor é o especialista e não eu. E ele disse, eu sou especialista na matéria, mas não tem cura isso daqui. Eu vim procurar um doutor em espírito, do que eu não entendo ainda. E aí o professor Mukai disse que naquele momento falou, então deixa comigo. Então foi lá, mas como falar para um médico? Ele já tinha vários relatos, né, José, que ele conta para a gente, de curas. Mas como falar para um médico que estudou a vida inteira, professor de medicina, que a doença não existe? Então ele diz, não dava para falar simplesmente como ele estava acostumado a fazer com as pessoas mais simples, que geralmente quanto mais simples, ele diz, mais é fácil de aceitar. Muitas vezes ele batia a mão na mesa e falava, a doença não existe. A pessoa levava um susto e despertava. Mas ele não podia fazer dessa maneira. Então ele explicou de maneira tal que pudesse vencer a racionalidade desse mundo que Deus criou, que não existe o mal, que não existe a doença. De tal forma que superou todo o conhecimento técnico que o médico possuía. E praticando o ensinamento da Seichonen, ele ficou completamente curado. E esse senhor, ele começou a divulgar Seichonen em todos os lugares. Diz que ele terminava a aula dele e falava para os alunos, olha, mas não se esqueçam, a doença não existe. Diz que algumas vezes ele era chamado até Curitiba, no Conselho Regional de Medicina, mas todos os conselheiros eram amigos dele, porque já era um senhor de idade, também muito respeitado. E falavam para ele, olha, os alunos estão reclamando, para que eu estudo medicina se a doença não existe? E aí ele, sabe, do jeito dele, ele falava, olha, mas eu aprendi a ética de falar sempre a verdade. E vocês são meus amigos e sabem que eu fui até na Europa e não tinha cura. Só me curei quando eu descobri que a doença não existia. E aí o pessoal sabia que não tinha o que fazer, então simplesmente dizia para ele, então tá bem, manere, sabe, então na forma de explicar, porque senão seus alunos ficam confusos. E diz que ele dedicou a Seichonen até vir a falecer de causas naturais. Beleza, hein? Pois não, José Maria, o que te faz ler tanto aí? Não, é isso que o Carlos estava falando, sobre o racionalismo, porque a gente acredita naquilo que a gente vê, né, Enio? Então, a transcender o racionalismo é o ponto fundamental na fé. Outro dia, minha mãe, ela reclamou que estava com problema no olho, não sei o quê, e foi no médico, o médico falou, vamos ter que operar teu olho. Mas até a cirurgia só vai botar umas gotinhas aí para melhorar, não sei o quê, e minha mãe começou a botar a gotinha.
E uma noite ela foi botar a gotinha, sabe? E ela, na verdade, se enganou com o frasco, pegou um ácido e pingou ácido no olho. Aí começou a arder e tal, né? Mas minha mãe, como ela é religiosa e ela acredita muito, então ela começou a jogar água e recitar a imagem verdadeira, harmonia e perfeição, que é uma prática recitativa que a gente acostuma fazer aqui na Seichonoye. E você pode aprender isso aonde? Participando do domingo da Seichonoye, em qualquer reunião que existe aí perto da sua casa da Seichonoye, lá tem um domingo da Seichonoye, das 9 às 11 da manhã, em todo o território nacional. Você busca a informação, participa e lá você vai ouvir falar isso, da prática recitativa, imagem verdadeira, harmonia e perfeição. E aí minha mãe então começou a recitar. Daí meu irmão levou ela no médico, o médico levou o maior susto, disse que tinha queimado 80% da córnea dela. Aí deu um anestésico para ela, disse: a senhora vai usar esse anestésico e amanhã a senhora volta aqui para a gente ver o que vai fazer com o teu olho. E quando voltar também a anestesia vai doer, só não vai conseguir dormir. Aí minha mãe disse que dormiu profundamente e acordou no outro dia, rezou e foi lá para o médico. E quando tirou o tapão que estava, disse que ele levou um susto, minha mãe também assustou, como disse o professor todo dia, a cara do médico assustou todo mundo. E o médico disse: nossa, só está um pouco irritado, mas a sua córnea não queimou. Ontem estava realmente queimada, mas hoje está só irritado e está perfeitamente bem. E moral da história, minha mãe não precisou operar o olho, foi curada. E eu disse para ela: por favor, não vai avisar as tuas amigas que bota ácido no olho que cura, que senão já viu, né? E aí então a gente vê que a questão da fé é justamente você, não que não exista o problema fenomênico, ele se manifesta na nossa vida justamente para a gente entender uma lição qualquer, seja ela qual for, mas é uma lição, mas acima de tudo, você transcender aquilo que está ali que é racional. Aqui existe a doença, mas aos olhos de Deus, isso não é uma doença, é uma manifestação de desintegração, de algum pensamento que se manifestou para ir embora. Como se manifestou para ir embora e está doendo, a gente pensa: isso existe e eu quero me livrar da dor. E acaba então com sentimento de raiva, de tristeza porque está doendo, e acaba usando palavra negativa e manifestando ainda mais a situação negativa. Maravilha. Muito obrigado, preletor Carlos Alberto da Silva. Muito obrigado, preletor José Maria Coelho. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, a vocês que são mantenedores do programa da Seichonoye. Nosso muito obrigado. Quem ainda não é, se puder ser, a gente agradece muito. Liga aqui para nós, 0800 770 2600, e faça aí a sua contribuição no valor que você assim desejar, por tempo que você assim desejar. E também nesse telefone 0800 770 2600, você pode receber aí na tua casa uma revista inteiramente grátis, e também pode ter as informações de onde tem uma reunião da Seichonoye, onde tem um domingo da Seichonoye, seminário das academias, e é claro, adquirir também o livro A Verdade, volume número 9. Muito obrigado a todos. Seichonoye e Teleton apresentam Quanto Vale o Tempo? Quanto custa secar uma lágrima? Quanto tempo você dedicaria para secar uma lágrima? A Seichonoye tem um grande respeito pelo trabalho da ACD, que há 62 anos trabalha nessa área social, e nós também realizamos esse trabalho social. E poder ser parceiros nessa obra é uma coisa maravilhosa, porque nós aprendemos na Seichonoye que todos somos filhos de Deus, somos filhos de um único Pai. E esse Pai é a manifestação do amor nessa face da terra. E viver o amor é manifestar Deus aqui na face da terra. Então nada mais maravilhoso do que a Seichonoye ser parceira com a ACD nesse trabalho do Teleton. Quanto vale um sorriso? Muito obrigado, amigos da Seichonoye. Eu tenho certeza que a doação de vocês para todas as crianças da CD, não só para mim, para Maria Clara, mas para todos, tem sido muito, muito, muito mesmo importante. Obrigado. Quanto tempo você disporia para fazer alguém sorrir? De que adianta ficar hesitando ou relutando? Isso só faz desperdiçar o seu tempo. Desperdiçar o tempo é desperdiçar a vida. Não fique adiando aquilo que pode ser realizado agora, pensando que poderá chegar um momento mais oportuno. O agora é a hora mais oportuna para realizar a atual possibilidade. Faça a sua doação.
Quando a família Seitonê se move, o mundo se transforma. Informe-se pelo telefone 0 operadora 11 50 14 22 73 ou ainda pelo site www.sni.org.br/Teleton. Seitonê e Teleton. Doe um tempo mais feliz. Os seminários de treinamento espiritual da Seitonê são eventos que promovem resgate emocional e paz imediata para milhares de pessoas todos os anos. É uma espécie de retiro no qual os participantes ficam de 2 a 10 dias em uma de nossas 5 academias de treinamento espiritual. Desde a primeira hora da manhã até a noite, todos oram, assistem à palestra e vivem experiências que transformam sua visão sobre a vida. Venha você também se aprimorar como pessoa e atingir a conscientização de que é filho de Deus. Para mais informações é muito simples. Anote www.sni.org.br e clique no ícone Academias, tá bom? Estamos aí aguardando a sua companhia. Suavizaram nossos caminhos as palavras de mais um programa Seitonê, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Agradecendo de coração, como sempre, a sua companhia. Orar é fazer renascer em si a crença no novo homem, no homem filho de Deus que habita em seu coração. Então vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Por mais que surjam aparentes dificuldades, enfrento-as com destemor e avanço decididamente. Assim procedendo, força muito maior surgirá do meu interior. Então, as dificuldades deixarão de existir e a estrada íngreme tornar-se-á plana. Acompanhe-nos sempre, tá bom? Tchau, tchau!